estudo bíblico e aqui não tem religião, viu? Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre a Bíblia. Balança a sua Bíblia aí. Amor, pega minha Bíblia aí pra mim, por favor. A azul, a grandona. Gente, eu tenho tanta Bíblia que vocês não têm ideia. Graças a Deus. Um excelente presente que você pode me dar é Bíblia. Excelente presente. Eu amo Bíblia. Eu gosto demais. Então, vamos lá. Que lindo dia para se viver no céu de Uberlândia. É bom demais ter você por aqui na nossa sala poderosa de justiça. E dentro desse universo energizado do Espírito Santo, eu quero fazer uma oração e uma reflexão. Posso? A Bíblia, amor. Obrigado. Arrumar o topo. Ó, a minha tá aqui também, ó. Cadê a sua? Deixa eu ver. Deixa eu ver sua Bíblia. Vai, criatura, mostra a Bíblia aí. Aí, agora sim, rumo ao topo. Agora ficou energizado. Ó, eu vou estudar muito a Bíblia hoje, viu? É a parte 2 dos fundamentos que a gente vai direcionar aqui. Repete comigo assim, ó, firme. Fala assim, ó, firme. Mineiro fala, firme. Porta, porteira. Alguém aqui já conheceu o mineiro de perto mesmo? De perto, pertinho? Já? Não? Ah, quem não, se eu sou mineiro, lógico que você conhece. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para gravar, já está gravando. E eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche os olhos, descruza essa perna sua, desembaraça os pensamentos e começa a ligar esse fio condutor, que é o pensamento energizado. E eu vou falando, você vai repetindo, viu? Se você achar que faz sentido, é claro. Você fala assim, ó, Deus Pai, obrigado por me enviar Deus Filho, Jesus Cristo, e aumentar a minha fé com esse estudo bíblico, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que a dieta da minha fé seja cada dia mais aumentar sempre a minha força e o meu firme fundamento da fé. Obrigado, Jesus, porque o meu discernimento já está aumentando. Obrigado. Eu aceito Jesus Cristo no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E já sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu já sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe que eu aqui, eu vou falar agora, você vai orando por mim, pode ser? Eu orei por você, agora você ora por mim. Eu vou falando e você vai orando agora do lado daí para a gente começar nosso estudo bíblico. Eu não sou mais preparado para estar aqui, mas de repente eu fui mais obediente e não tive medo de exposição de pecado. Não tive medo de crítica, não tive medo das pessoas falarem quem eu era, porque eu não era mais. Importa quem eu sou. Então você tem que tomar cuidado em ir para a internet e não estar blindado com as críticas que você vai receber, porque vai. Não tem jeito, vai receber. Às vezes você esqueceu de mandar uma caneca para uma pessoa, ela te xinga de muitas coisas, desse jeito. E publicamente vai te xingar. É desse jeito. Tem gente que vai difamar seu nome. Aí você vai ressignificar. Você vai dizer, Deus, obrigado, porque meus pecados, na boca daquela pessoa ali, eu estava enrolado. Ainda bem que ela não sabe todos os meus pecados. E o que ela está falando é mentira. Ressignifica. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar preso no que você acredita que os outros estão falando de você. Isso é um grande perigo. Vamos começar por aí. E antes a gente entrar na nossa matéria, que vai ser a parte 2 do Olhar da Fé, eu quero que você. Alguém que já fez até a quarta série? Do ensino normal. Levanta a mão, quem já fez? Até a quarta série. Vamos fazer a pergunta para a Cida aqui. Cida, até a quarta série você aprende o quê? Vai me falando aqui, Cida. Vamos participar junto comigo, que eu preciso de participação. Vai lá. Lindo dia para se viver. Ai, a gente aprende o ai e o. A gente Vamos aprende. começar por aí. A gente nem combinou nada. Eu queria que você respondesse isso. O Espírito Santo é muito detalhista mesmo, tá? Eu queria justamente que você falasse isso. É o medo de você falar matemática, história, não, você foi logo no português. Ou seja, A, E, I, O, U. Você acredita, Cida, que quando eu entrei na faculdade, eu aprendi que o A não é A, porque o A mais B é igual a Y. Aí eu olhava aquilo lá e falei assim, meu Deus. A vida inteira eu aprendi que A é A. Sério, eu tô falando sério aqui. Mas aí eu vou para a faculdade, Deus aí, eu aprendo que o A já não é mais A, porque o A mais B é igual a Y. Eu aprendo que se eu dividir a letra pelo número, eu formo
uma equação. Você tá doido com isso. Porque português é português, matemática é matemática. Agora misturaram os dois na minha cabeça. Deixa eu te contar uma coisa aqui, então. Olha aqui para mim rapidinho e pega a sua caneta. Tem pessoas que você vai ter que entregar para ela na fé o A, E, I, O, U. E tá tudo bem. É o nível dela agora, ok? Olha que tanto que o Espírito Santo vai conversar contigo agora. Mas tem pessoas que você já pode entregar uma equação, que ela já está pronta para entregar uma equação. Então, quando eu estou te formando aqui dentro, porque é uma formação, você está sendo formado aqui no estudo bíblico. Quando você começar a dar suas aulas de Bíblia, discipulado, de mentora, você vai ter que discernir qual o nível que está do outro lado da pessoa. Nossa, ficou muito poderoso isso. Vamos continuar? Vamos? Deus dá a medida de fé para todos, igual. Mas é responsabilidade sua, é responsabilidade minha aumentar o nível, aumentar a medida da fé. É isso que a gente viu no último estudo bíblico. E daqui para frente agora a gente continua. Abre sua Bíblia, por favor, em Romanos. Vai lá no livro de Romanos. Professor, aonde que está Romanos? Muito fácil você achar. Está entre Gênesis e Apocalipse. Eu vou te dar um prazo para você achar aí. Vamos lá, vou te dar um prazo para você começar. Romanos no capítulo 10. Depois, quem já achou, acha Romanos 10. E a gente vai iniciar a partir do versículo 17. Mas eu quero que você estuda depois, como matéria de casa, vai, estuda esse versículo aí, tá bom? Leni, lê para mim o que está escrito aqui, que é o tema central do nosso estudo bíblico hoje. Vai lá, Leni, leia, por favor. Ver no topo. Rumo ao topo. Usar a fé. Eu não sei se é para mim, mas o seu microfone deu uma falhada. Se você puder ler de novo. Os olhos da fé. Parte 2. Isso lá. Muito bom. Então, Elaine, lê isso aqui para mim. Faz essa pergunta e tenta responder ela para mim. Vai, Elaine. Lindo dia para se viver. A fé começa onde? Isso. E responde, vai. Tenta responder. Não acreditar em Deus, não conhecer a Deus. Continua, continua. E é legal isso, sabe? Faz muito sentido. Porque às vezes a gente acredita que fé, sem fundamento, Deus vai ouvir algo que está contra a Bíblia. E não está. Conhecer a Deus, conhecimento. Conhecer o que é fé, né? As histórias da Bíblia lá, tem algumas partes que contam, que principalmente lá, eu estudei um pouco a passagem de Moisés, e quando Uhum. eles passavam, né? Os hebreus passavam nos lugares, aqueles reinos, não sabiam o que era fé. Então, eles tiveram que explicar para eles o que é fé, para eles ter fé. Muito bom. Então já leu o primeiro versículo, tá muito de encontro. E a gente nem combinou, mas é isso mesmo. Vai, lê o primeiro versículo aqui, no versículo 17, Romanos 10. Vai lá. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pronto. Então, já pega o 18, que eu vou fazer a primeira reflexão. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. Então, aqui estão falando de quem? Tá falando de quem aqui? Vamos pegar o contexto, tá? Jesus Cristo veio para o povo judeu. Primeiro para o povo judeu. Todo mundo sabe disso, né? Então pronto, se não sabe agora, você já sabe. Primeiro veio pelo povo judeu. Só que o povo judeu rejeitou a palavra. Inclusive, você vai pegar vários versículos que fala que a pedra angular foi rejeitada. A pedra do construtor, a pedra angular foi rejeitada. E por que? Quem que era a pedra angular? Jesus Cristo. E quem rejeitou a pedra angular? O próprio povo dele. O judeu rejeitou Jesus Cristo, porque eles esperavam o Messias, só que a expectativa, olha o tanto que expectativa é perigoso. Presta atenção. O tanto que expectativa é perigoso. Sabe o que o povo judeu esperava? Posso falar?
Eles esperavam um Messias guerreiro, igual Davi, por exemplo. Eles esperavam um Messias que ia matar os inimigos. Aí vem Jesus com chinelinho de dedo mesmo, que não era havaiana, muito melhor que a havaiana, era de 20 pau, assim mesmo, sabe? Eu fiquei imaginando Maria ameaçando Jesus com a chinela desse, né, naquela época. É, Jesus, e aí? E aí, Jesus? Eu fico imaginando, porque aquela chinela lá doía, imagina uma chinela de madeira lá, assim. E Jesus veio com aquela chinelinha, com a roupa normal, não era mal vestido, mas a roupa normal. Aí eu fico imaginando, o povo esperava um guerreiro, e vem Messias, que cura, que faz o cego ver, que faz o coxo andar, um, um Jesus Cristo que não era um Jesus Cristo que eles esperavam, aí eles não esperavam aquele Jesus Cristo, aí rejeita ele. E quantas vezes a gente rejeita a palavra? E quantas vezes você está com medo e você esquece que a fé é o contrário do medo? E quantas vezes você não guarda a palavra de Deus dentro do coração? Automaticamente você está fazendo igual, eu estou fazendo igual ao povo judeu, rejeitando a palavra de Deus. Você quer ver quando eu rejeito a palavra de Deus? Ah, eu sou muito ansioso. Ah, eu tenho TDAH. Ah, eu não vou dar conta de pagar esse boleto, não. Ah, eu não vou dar conta de pagar essa fatura. Não, meu marido nunca vai mudar. Conhece alguém? Eu fico pensando em Paulo, tá? Paulo tá preso. Paulo tá preso. Gente, Paulo tá preso. Se eu fosse amigo de Paulo, eu ia falar assim agora. Amigo, deu tudo errado, hein? Deu tudo errado, hein? Nossa, tudo que a gente projetou, nosso ministério. E aí, Paulo? Aí vai falar assim: tá vendo essas grades aqui? Tá vendo? Isso aqui não segura minha fé, não, Douglas. Eu tô lá na prisão com Paulo, tá bom? Eu quero que você imagine, eu ia lá sentadinho, conversando com o outro, eu querendo chorar, e ele me consolando lá. Falei assim, ó, Espírito Santo, Douglas, o Espírito Santo expande nessa cadeia. Se a gente está aqui, tem um propósito. Talvez é para acabar com o nosso ego. A gente estava com muito ego. Então tinha que estilhaçar nosso ego primeiro. Aí eu vou lá na cadeia também, só que agora eu tô com o João Batista. Aí eu tô sentado lá, aí eu tô calado, eu acabei de vir revigorado, né? Tô forte. Aí o João fala assim: será mesmo que meu primo é o Messias? Porque tá andando com o Zaqueu. Você acredita, Douglas, que meu primo tá andando com o Zaqueu? Para quem não sabe, João Batista era primo de Jesus Cristo, né? E ele sabia de tudo. E ele viu, ele batizou Jesus Cristo, ele viu o Espírito Santo descer do céu, ele escutou a palavra de Deus, a primeira vez que a Trindade manifesta, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com João Batista. Aí de repente ele chega para mim e fala: Douglas, ele tá andando com o Zaqueu, você acredita? O cobrador de imposto. É aquele lá, aquele lá. Não, eu não dou conta, não. Eu não sei mais se era. Sabe o que é a diferença de João Batista e Paulo? Alguém sabe a diferença aqui? Não adianta você estar perto de Cristo. Você tem que ter no seu coração o Espírito Santo. E João Batista não tinha o Espírito Santo ainda, mas Paulo tinha. Professor, você tem certeza que você está falando? Sim, porque depois da ressurreição que Jesus Cristo deixa o Espírito Consolador. Ou seja, se é depois da ressurreição, João já tinha morrido. E tá tudo bem, viu? João também era de carne, por mais que ele era um grande profeta, Jesus fala, entre os homens, João era o maior. Entre os homens. Então, o que sobra para nós? Eu não sou a quarta pessoa da Trindade, eu não sou nem João Batista. Então, a gente tem que ter humildade para ouvir a palavra de Deus. Tá tudo bem, viu, Deus? Às vezes a gente dá uma fraquejada. Tá tudo bem. Por isso que a gente tem que ter um ambiente certo. Repete, o ambiente fortalece a nossa fé. O ambiente fortalece a nossa fé. Lá na igreja, a gente tem uma coisa muito engraçada. Alguns movimentos que a gente está lá para estimular mesmo, crescer a nossa fé, a gente está louvando, dançando, igual Davi dançava, e Davi dançava, viu? E Davi dançava muito. Uma vez Davi dançando, a esposa de Davi, que eu acredito que ela estava em depressão, endemoniada, ela olha para Davi e fala, que vergonha que está passando. Olha que... Porque o alegre incomoda o triste. Você sabia disso ou não?
O alegre incomoda, a luz incomoda a escuridão. E a esposa de Davi olhando aquilo, que marmota, o que em Minas a gente chama de marmota, uma coisa. A gente xinga assim, ó, é filho da égua, é marmota, é assim que a gente xinga. O paulista sabe xingar bem melhor que nós, mas nós xinga desse jeito, filho da égua, filho da mãe. A gente até para xingar, a gente é mineiro, educado, sabe? Aí tá lá, você lá, filho da égua, só passa vergonha em nós, olha, da família. A mulher falando do esposo, sabe? Depois disso, o negócio desanda. Para ela. Depois disso, o negócio desanda para ela. Mas eu queria que você visse uma igreja viva. Uma igreja que, de repente, pode ser a sua casa. Colocar um louvor e todo mundo dançar na sua casa. Posso fazer uma pergunta para você? Não vou te incomodar, não. Qual foi a última vez que você fez uma missa ou um culto na sua casa? Pronto, falei. Qual foi a última vez que você fez uma ceia na sua casa? Fala, responde para mim aqui. Qual foi a última vez que você fez uma célula na sua casa? Recebeu suas amigas, seus amigos, só para ler a Bíblia? Não é para comer uma pizza só, não, tá? Mas aqui, ó, para ler a Bíblia. E aí, qual foi a última vez? Pensa. Que dia que você abriu as portas para falar assim, ó, vem aqui, ó, vamos estudar a Bíblia. Porque eu estou fazendo isso na maneira online. Você tá abrindo, eu estou abrindo na minha casa, eu estou abrindo o meu horário, porque nesse horário eu jogava futebol. Você sabia disso? O horário do meu futebol era esse. E eu abri mão do meu futebol para estar aqui com você. Só que o ambiente do futebol ele não era agradável. Sabe o que acontece depois do futebol? Cervejinha, torresmin, pornografia até nas palavras e no grupo de WhatsApp. Então eu tive que abrir mão do grupo de WhatsApp, eu tive que abrir mão de ficar depois do futebol, futebol. Então quem tem que agradecer sou eu, porque aquele ambiente, repete comigo, estava me fazendo mal. Eu tive que escolher estar aqui. Isso também é obediência. Alguém está começando a pegar os olhos da fé aqui já? Que os olhos da fé têm a ver com obediência? Não é só eu acredito, mas eu também agora eu cumpro, eu faço. Porque fé sem ação, aí não vai dar um efeito. Aí o efeito, a sua parte não é feita. De repente você está orando para Deus abrir o mar. E Deus assim, ó, sai da cama, vai até o mar. Põe o pezinho lá na beiradinha que o mar vai abrir. Aí você espera Deus abrir o mar, mas Deus está esperando você dar o primeiro passo. Eu não ia falar, não, mas eu falei. Se você veio escutar isso, eu acabei de falar. E parabéns, viu? Tem muitas mulheres colocando o pezinho ali no digital, fazendo um story, fazendo um vídeo, fazendo uma live. E isso eu fico muito feliz. De verdade. Se a moeda fosse felicidade, eu vendo você fazer uma live de provérbios, eu vendo você fazer uma live de salmos, ou pegar um livro da Bíblia e entregar ali, ó, toda semana, eu já fico feliz. Ah, professor, só tinha uma pessoa lá, mas eu estou feliz, porque você está encarando o seu medo. Alguém entendeu onde que eu cheguei aqui? Podia finalizar aqui hoje, não podia? Mas vamos continuar lendo Romanos? Romanos 10, 18. Lê para mim, Cida. Romanos 10, 18 aqui na tela. Vai lá. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Romanos 10, 18. E agora Romanos 10, 19. Quem pode ler para mim? Já pode abrir o microfone e solta o pino da granada. Vai. Mais uma vez, pergunto: será que Israel não entendeu? Romanos 10, 19. Pode continuar. Em primeiro lugar, Moisés disse: eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Tá. Eu quero que você preste atenção numa palavra. Aquele que me procura, eu também procuro. Aquele que te procura, eu também procuro. Mas agora vamos pensar numa coisa aqui, ó. Vamos supor, tá? Uma vez eu fui num lugar, eu não posso falar onde que é, não. Aí cheguei lá, a pessoa não conhecia Jesus Cristo, não conhecia a Deus, não conhecia. Então, como você sente saudade de algo que você nunca experimentou? Como você quer algo sendo que você nunca viu? Exemplo,
eu vejo muitas empresas igual a Disney que ela vende algo que é quase que inacessível para 90% do mundo. Alguém concorda comigo? Que é quase inacessível? Exemplo, eu era criança, via os desenhos da Disney. Eu não sabia que conhecia que a Disney existia. Mas depois que eu fiquei sabendo por meio dos desenhos, eu falei assim: nossa, será que um dia eu vou conseguir ir na Disney? Eu pergunto ao meu pai: pai, me leva na Disney. Aí ele ri, olha só, hein? Eu com poucos anos de idade, uns 7 anos de idade. Ele ri e fala: os Estados Unidos não presta. O Brasil é bom demais. Ele não sabia, mas ele matou o meu sonho ali. Ah, tá tudo bem. Então, já que os Estados Unidos não presta, eu não vou na Disney. Aí minha mãe, escutando, ela volta. Minha mãe volta, espera, não fala nada na frente do meu pai e vira para mim e fala assim: eu com 7, 8 anos de idade, você pode tudo que você quer. Procura o que você acha, bate o que você encontra. Aí eu não entendi. Agora eu tenho duas palavras: do meu pai e da minha mãe. Minha mãe fala que é possível, meu pai fala que não é. E aí? Vamos pegar a sua vida agora. Qual dos dois você é na sua casa, nos seus projetos? Qual dos dois você está sendo aqui dentro? Ó? Então, quando eu pisei na Disney a primeira vez, meninas, acha uma foto minha da Disney. Acha aí e coloca aqui na tela. Vai lá, Elaine, pega uma foto minha da Disney. E quando eu fui na Disney a primeira vez e pisei na Disney, eu não estava só pisando na Disney, eu estava pisando no sonho. Eu estava pisando que eu acreditei que um dia eu estaria ali. E mais longe, até um ano retrasado, eu morava a 5 quilômetros da Disney. Eu ia para o culto, eu ia para a igreja, e depois da igreja eu passava lá para ficar lá lendo livro, escrevendo livro na Disney. Você consegue imaginar isso na sua vida? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu estaria na Disney, escrevendo livro. Na Disney, lendo livro, depois da igreja, como normal, eu tô ali, ó, sabe, muito pertinho da Disney. Eu ia na Disney ali para tomar café. Eu marcava as minhas reuniões na Disney. Você acredita nisso? Eu marcava as minhas reuniões de negócio na Disney. E fiquei lá um tempo lá. Você consegue visualizar isso, sim ou não? Dá uma olhada. Esse aqui sou eu, a primeira vez que eu fui na Disney. Fazendo rumo o quê? Fazendo rumo ao topo. Se você dá um zoom, você vai ver a minha camisa 2019 ali, ó. Se você dá um zoom, você vai ver minha camisa 2019, eu com a foto do Mickey. Eu só não sorria, porque meu sorriso não era muito arrumadinho igual hoje, não. Mas eu só não sorria, eu ficava igual o Zacarias, o Didi, o Didi. Então, eu ficava igual. Mas assim, isso aí sou eu na Disney. Mas eu não conhecia a Disney, né, quando eu era criança. Eu fui conhecer a Disney. Dá um zoom na foto aí. Pode dar, Elaine. Dá um zoom. Vai lá na minha camisa. Isso. Foi? Dá para ver que é 2019? Sim ou não? Dá para ver? Então, isso aí sou eu, ó. 2019. Aonde? Na Disney. Agora eu vou te falar uma coisa, tá? E às vezes você não sabe o que eu vou te falar agora. Pode compartilhar. De tanto eu guardar no meu coração que era possível estar ali, de tanto eu acreditar nisso, eu acreditei, e depois que eu acreditei, eu realizei. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu queria que você anotasse qual era o sonho que ficou adormecido lá na infância porque alguém jogou uma dinamite de incredulidade no seu sonho. E aí, qual foi o sonho? Escreve aí. Porque eu tenho um sonho ainda de montar um parque de diversão com os brinquedos bíblicos. É um parque só com brinquedo bíblico. E toda a renda vai para o Hospital do Câncer. Toda a renda vai para ajudar as famílias com câncer. E lá tem livre acesso, viu? Órfão, viúva, é só mostrar a carteirinha de órfão e viúva. Não sei se existe, mas eu vou mandar fazer uma de órfão e viúva. Só que aí vai estar escrito assim, ó, órfão de pai biológico, mas filho do pai celestial. Aí eu vou mandar fazer uma carteirinha nova, um RG novo para ele. E vai ter livre acesso para brincar e evangelizar do jeito que quiser lá dentro. E não vai poder tocar música do mundo, não. É só louvor lá dentro. O tempo todo louvor. De todas as áreas do mundo. Aqui, tanto de bandeira de louvor diferente. Imagina você fazer um louvor para mim. Você aprendeu agora a ser compositora, né? Para quem está na mentoria, eu aprendi e ensinei a fazer música. E agora tomara que você está fazendo as suas músicas em diferentes idiomas também. Aí vai tocar as músicas suas lá. Imagina, você vai estar lá com seus netos, nossa, olha só, essa música é minha, está tocando aqui no parque.
Nossa, é poderoso. Só imagina, eu estou pedindo para você imaginar, sonhar. E junto comigo eu quero que você sonhe. Por quê? Porque hoje o tema nosso é esse, olhos da fé. E quando a gente fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a gente começa a entender que lá atrás já existia um Salvador, já existia. O povo judeu esperava por ele. Só que eles rejeitaram. Então o que acontece quando alguém rejeita? Se oferece para quem quer. Então, lê para mim o versículo 19 de novo aqui. Quem pode ler? Levanta a mão aí e leia, por favor. Quem não leu ainda, de preferência. Vai lá, Rosiane, lê para mim o 19. Lindo dia para se viver. Vamos lá. Romanos 10, 19. Mais uma vez pergunto: será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Depois, Isaías diz ousadamente: Uma pergunta, Rosiane. O que você acredita que seria a palavra insensata? Para você, o que é a palavra insensata em Romanos 10, 19? em Romanos 10, 19, seria uma geração que Jesus mostrava para eles e eles sempre com incredulidade ou não, a desobediência, né? Isso para mim é insensatez. Se for levar nesse contexto, né? Assim, para mim, né? Você está com a sua Bíblia aí? Tô. Abre em Deuteronômio 32, 21. Por favor. 32. 32, 21. Se a gente pega o original dessa palavra, no grego, por exemplo, é algo como se fosse assinetos. Eu não sei a pronúncia, mas é assinetos, que eu estava estudando mais cedo. Com a ideia de ser sem entendimento, sem discernimento, ou incapaz de compreender adequadamente. Isso. Aqui diz em Deuteronômio 32, 21, na minha versão. Vai lá. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Ou seja, o que é o contexto aqui? Os gentios, que eles eram considerados gentios, eram considerados um povo sem entendimento, uma nação que não conhecia a Deus. Por isso que Jesus, quando vai no poço, lá com aquela mulher do poço, ele fala que haverá um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Não é lá em Jerusalém mais, porque eles acreditavam que em Jerusalém que ia vir o Messias e lá que tinha que adorar. Só que Jesus agora fala, chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento. E aí ele começa a descortinar no Novo Testamento e pede para olhar até os lírios do campo que já estão prontos. Os lírios do campo já estão prontos. Então o que eu quero te falar? Chegou esse tempo. E eu vou ler aqui, ó. Depois Isaías diz ousadamente. Quem pode ler para mim aqui? E o Zanir tá por aí? Se tiver, lê, por favor. Fui achado por... Levanta a mão, quem quiser ler, viu, gente? Quem quiser ler, já levanta a mão e leia. Pode ir, pode continuar. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Tá, agora dá uma olhada no versículo 21. A respeito de Israel, porém, ele diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. E por último, eu quero te falar sobre fundamento. Então, antes de entrar na parte de fundamento, no começo do estudo bíblico, eu falei o seguinte, que quando eu comecei a estudar no meu pré, até a quarta série, minha primeira professora foi minha mãe. E ela me ensinou a ler e escrever, Jéssica, o A, o B, o C, o D. E no começo eu falei assim,
que você aprendeu no estudo bíblico? Porque a Cida abriu o microfone sem a gente combinar, e ela falou que aprende o A, E, I, O, U. E eu achei o máximo, porque era essa a resposta que eu queria. Porque quando eu vou para a faculdade, quando eu vou avançando no estudo, eu aprendo que A mais não é A mais, porque A mais B é igual a Y. Aí eu falo assim, o que eu aprendi lá atrás? Porque esse negócio está me confundindo, é todo. E a fé é assim. E uma vez que eu vi a manifestação do Espírito Santo, fazendo uma perna de uma pessoa crescer. Você já viu perna de pessoa crescer? Nunca viu? Alguém que já viu a perna de alguém crescer? Já? A Silvia tá aqui, a Silvia. Conta pra gente, Silvia, como foi a experiência. Porque eu via e não acreditava que A mais B era igual a Y. Eu não acreditava nisso. Mas porque a minha base de fé lá atrás, minha medida de fé era muito pequena. Sendo que Jesus fazia isso lá. Ele curava leproso, ele fazia coxo andar, ele curava cego, ele fazia. Só que a minha medida era tão pequena que aí quando eu fui para um outro ambiente, nossa, que fé viva. Vai lá, Silva, que você viu? Me conta, como foi? Lindo dia para se viver. Então, a minha filha, ela nasceu com uma luxação congênita no quadril. Aham. Então, é uma perna menor que a outra e perdurou assim por um tempo. Quando ela estava com... Ah, peraí, deixa eu virar. Quando ela estava com uns 10 meses, mais ou menos, 9 meses, nós tivemos que fazer um mês, um intensivão no hospital. Foi feita uma microcirurgia e tal, e aquela coisa toda. A perninha dela estirou, né? Esticou, mas ela, com o tempo, ela voltou. E ela ficou com a perninha menor ainda de novo, né? Quando foi nos 4 anos de idade, que ela estava 5 anos, nós estávamos na igreja, e aí o pastor ali, um missionário que chegou ali, né, fazer um evento ali com a gente, ele pegou e fez uma oração e ele chamou, ele falou, olha, tem alguém aqui que precisa, né, de um milagre, um sobrenatural? Eu corri com ela lá na frente, né? E aí expliquei o que foi. Ele falou, olha, então sente-se aqui. Aí eu sentei, coloquei ela no banco do meu lado, e ele pegou e colocou os 2 pezinhos dela, né, virados assim, e ele falou, olha, gravem aqui. Aí ele pegou e começou a falar comigo e fez a pergunta, falou quanto tempo era, o que aconteceu e tal, eu expliquei. Aí ele falou, então nós vamos orar. E vocês podem todos fechar os olhos, mas você, para mim, né, vai ficar com os olhos abertos. Eu falei, amém. Aí foi, ele colocou, como se fosse assim o dedo da gente, né? A diferença do dedo, né? E ele foi, colocou ali, começamos a orar. Nossa, eu não conseguia nem enxergar direito de tanto que eu estava chorando. E aí, realmente, a perninha foi esticando, e chegou e se posicionou. E a perna dela cresceu ali, diante dos meus olhos. Nossa, é muito bom escutar isso, Silva. Obrigado porque você alimentou minha fé hoje, tá? Você Amém. alimentou minha fé hoje. É muito bom ouvir isso, Silvia. Muito bom mesmo. E quando eu ouvi isso a primeira vez, o meu nível de fé era tão pequeno que eu falava assim, mas será que isso não foi combinado? Não. Ou seja, eu começava sabe, porque eu não tinha fundamento. É como se tivesse 2 casas. Olha aqui para mim, Cida. É como se tivesse 2 casas aqui, ó. Aí vem uma tempestade. As 2 casas são minhas, tá? Vamos lá, essas 2 casas são minhas. Só que uma casa eu caprichei no fundamento dela. Aí veio a tempestade. Só que essa aqui era meio de pau a pique, essa casa aqui era meio de madeira só. Aí veio a tempestade, essa casa aqui, sobrou nada nela. E essa aqui ficou lá. A tempestade, ela destruiu ou só revelou quem tinha fundamento e quem não tinha? Esse é o ponto que eu vou chegar hoje, que é a primeira parte do nosso estudo. Tá ficando legal, né? Isso não é mérito meu, não. O Espírito Santo está conduzindo esse estudo bíblico para você entender que a primeira parte é o fundamento. Então, eu não estava, Silvia, preparado para ver aquilo, não. Eu não estava preparado, eu ficava assim, sabe? Eu falei assim, eu vou pegar esse cara ainda. Eu vou pegar esse cara no pulo. Sabe quando você quer voltar lá só para ver qual que era a técnica que ele usava? Só que toda vez que eu voltava lá era um milagre diferente. Até um dia que ele fez uma coisa com uma pessoa que eu conhecia. Aí eu falei assim, não, agora esse cara é de verdade. Eu vou perguntar o que esse cara faz. Esse cara aí, ele é um ilusionista. Esse cara é um ilusionista, eu tenho certeza. Aí quando eu fui para conversar com ele, líder da igreja, simples, ele entrou no carrinho dele. O carrinho dele tudo quebrado.
que teve que empurrar para pegar. Aí eu perguntei para ele, né? Falei assim, nossa, eu não entendia. Eu não entendi. Primeiro, é um cara muito rico, com muito dinheiro, com muitas posses. Aí eu cheguei nele com aquele carrinho simples. Ele empurrei para pegar. Ele tem que empurrar. Aí a gente perguntou, o que o senhor faz? Não, eu sou pedreiro, E se precisar de mim, você me chama. Cara, para mim não usava técnicas de desbloqueio do mais alto nível de hipnose. Aí eu falei assim, não, ele só tem o Espírito Santo. Eu perguntei, qual que é o segredo? Aí ele, ué, o segredo é Deus. O Espírito Santo, o senhor que faz milagre, não, o Espírito Santo que faz. Se fosse por mim, eu tinha um carrão aqui, ó. É. Aí eu olhava aquilo e eu fiquei parado no meio da rua, esperando um entendimento acontecer. Mas eu sou um povo, confesso, sem entendimento. Porque se eu tivesse nascido lá naquela época do judeu, o judeu acreditava mais. E Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para esse monte, sai daqui e vem para cá. Olha que uma semente guarda um ecossistema, mas eu não consegui nem guardar meu coração. De preconceito, pós-conceito, julgamento, porque o meu nível de fé era A, E, I, O, U. Era só vogal, nem consoante era. Aí, quando eu comecei a aprofundar mais na fé, eu descobri que existem níveis de fé, mas o primeiro foi o fundamento. E eu agradeço a minha mãe por ter me dado a Bíblia ali na infância e me dado o fundamento. Por exemplo, eu não tenho que fazer Deus realizar a minha vontade. Eu tenho que entender a vontade de Deus que está aqui e declarar ela na minha vida. Por isso que muita gente erra, porque não tem fundamento. Fala assim, ó, nossa, eu queria tanto aquela mulher casada na minha vida. Aí a pessoa, tá, porque não tem fundamento, tá? Não julga a pessoa, não, porque ela não tem fundamento. Aí a pessoa, não, porque o marido dela não valoriza ela, e eu vou valorizar. Eu queria ela na minha vida. E fica investindo tempo em um relacionamento sem futuro. Porque não é a vontade de Deus destruir uma família para construir outra. Então, o que acontece? Aí a gente pede errado. Porque o que a gente pede errado, Deus me dá a empresa daquela pessoa. Gente, quantas vezes a pessoa chegava assim, se eu fosse o dono da Smart, eu faria tudo diferente. Mas por que você não faz? Começa do zero a sua. Faz, ué. Porque às vezes a pessoa pensa que é fácil estar aqui todo sábado, a pessoa pensa que é fácil estar aqui toda sexta, a pessoa pensa que é fácil fazer um lançamento, ir no hospital de Homem-Aranha e chorar com os que choram. Não é fácil. E se fosse, todos fariam. Mas o fundamento. E vamos colocar aqui que o carro é um ministério. Você consegue sonhar? Você já sonhou com carro, ônibus, avião? Você consegue? Eu posso te dar um discernimento, igual José dava o discernimento de sonho? Posso. Toda vez que você sonhar com carro, é o seu ministério. Toda vez que você sonhar com ônibus, é um grande ministério ali. É o ministério. Então, Deus está falando contigo agora, tá? Presta atenção. Carro é ministério, discernimento. Então, quando você sonhar com carro, é um veículo que leva de um lado para o outro. Pode ser um barco, uma moto, um carro, um ônibus. Então, você sonhou com alguma coisa sendo dirigido ali, é ministério. Legal. Sou eu com carro, agora você já vai conseguir orientar alguém. Ah, professor, eu sonhei que eu estava dando um zerinho no carro. Calma também, que não é cuidado com os contextos. Talvez você viu Velozes e Furiosos naquele dia e você sonhou com isso. Então, cuidado, você tem que ter o Espírito Santo te revelando as coisas. Então, qual que é o primeiro passo que você tem que aprender hoje no estudo bíblico? Não é sobre religião, viu? Hoje, e sempre vai ser aqui, sobre Bíblia. Respeita todas as religiões, mas respeita a palavra de Deus, sem pôr nada, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Então, esse é o fundamento, a palavra de Deus. Depois que tem o primeiro aqui, a gente vai ficar firme. Repete comigo, ficar firme. Firme. Aonde que está isso? Alguém pode ler Hebreus 11? Eu quero 5 versões diferentes. 5. Hebreus 11, lá no versículo 1. Eu quero umas 5 versões diferentes. Quem pode começar? Pode ler. Vamos ao topo. Quem está pronto aí? Fala eu. Hebreus 11. Hebreus 11, 1, professor. Isso. Pronto.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Beleza. Quem pode ler mais uma versão aí? Hebreus 11:1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Pronto. Quem pode ler mais uma aí? Eu quero mais uma. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa era a versão que eu queria, de Minas Gerais. Essa é a nova versão de Minas? Essa é João Ferreira. Ah, João Ferreira. Eu acho que ele é mineiro, João Ferreira. Ó. Então, lembra de novo essa aí. Lê essa versão de novo, Elaine. Ora, a fé é o firme fundamento das Não, coisas. você tá lendo errado, Elaine. Você tá lendo errado. Não, tá. não é assim que lê. Tá. Você tem que falar assim, ó. Firme. Vai, de novo, vai. Você aprende. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Sabe o que é engraçado? Eu estou te ensinando de uma maneira tão andragógica, tão leve, que você vai lembrar disso quando você precisar. Sabe por quê? Porque lembra dos problemas? Quando vem um problema, é muito fácil você ter fé quando está lá na Disney. Eu não vejo ninguém na Disney chorando. Eu não vejo ninguém na Disney com ansiedade, com depressão. Eu estou lá no casamento e a noiva beija o noivo. É uma coisa leve, é uma coisa linda, romântica. Eu fico imaginando os dois na primeira tempestade. Vocês estão firmes. Vocês estão firmes ali. Eu fico imaginando mesmo. Eu estou lá no casamento, esperando o docinho, esperando as provas que vão chegar. Por quê? Porque chega. Alguém que é casado, levanta a mão, algum casado aí. Você quer compartilhar qual foi a prova mais desafiadora, a tempestade mais desafiadora que você já passou? Alguém quer compartilhar? Se quiser levantar a mão aqui e compartilhar, pode. Você só não expõe ninguém, sabe? Ah, professor, meu esposo era broche e não é mais. Não, isso não. Sabe? Eu quero uma prova mesmo, um desafio que você estava passando lá. E pronto, e foi, sabe? Eu não podia engravidar, engravidei. Eu não tinha dinheiro para pagar a fatura e paguei, sabe? Eu não tinha condição de mudar e mudei. Porque muitos aqui nessa sala têm testemunhos poderosíssimos. Você escutou a Silva, da filha dela, que a perna cresceu. Caramba, eu ia contar um, nem contei mais. Vai lá, Cida, pode falar. Você falou aí, como é que é? Da gravidez, não é verdade. Eu nunca usei pílula, nem camisinha. Na minha época falava camisinha, né? Preservativo. E eu fiquei quase 15 anos de um filho para o outro, né? Tive um aborto no meio e eu não engravidava. E depois eu engravidei. E eu passei por uma turbulência nessa época, né? Porque havia um sócio, não vou citar nome, e ele ligava para o meu marido 7 horas da manhã e falava: essa mulher ficou 15 anos sem engravidar e você aí, você acha que esse filho é teu, rapaz? Essa foi uma das piores que eu passei. Então, em vida, né? Assim, em vida. E se não Tirando tivesse, a morte da minha filha. se não tivesse fundamento, né, Cida? Ia acabar, né? Ia acabar. Ia. Aí eu aguentei os 5 meses de repouso que eu fiquei. Falei que a gente ia fazer um teste de DNA. Ele falou, Mas eu posso fazer só um parênteses rápido? pode? Normalmente, não sei o caso, nem conheci essa pessoa não, tá? Mas normalmente, pessoas que acusam são pessoas que estão adulterando, roubando ou fazendo isso, porque isso chama projeção. O que é uma projeção? A pessoa é chata e chama o outro de chato. A pessoa fala que você está adulterando, sendo que ela está adulterando. A pessoa que rouba fala que o outro está roubando. Mas pode continuar. Então, foi isso. Aí fui no médico um dia, não tinha Uber naquela época, eu subi aqui o morro, né, do Calvário aqui, bem devagarzinho. Fui no médico, encontrei com uma senhora evangélica, ela falou para mim, você não tem Deus? Eu falei, eu tenho. Mas por que você está tão triste, menina? Você não está grávida? Eu falei, tô. Nem parecia, parecia que eu era gordinha só, né? Porque eu tô assim, igual hoje, né? Ninguém falava que eu estava grávida. Aí ela falou, fala com o seu Deus. Eu falei, mas a gente pode conversar? Pode. Aí eu entrei na igreja e falei, olha, aquela moça lá falou que era para eu conversar direito com o senhor, então
eu vou falar tudo aqui. Eu rasguei o verbo lá com ele. Falei, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Dá um jeito. Ela falou que o senhor vai dar um jeito, eu acredito. E meu marido viajava na época, e ele vinha para casa de sexta, e era quinta-feira. Esse dia eu estava com 8 meses. Nesse dia ele voltou para casa, e uma pessoa que não relava a mão em mim veio, colocou a mão na minha barriga, né? Para mim foi um jeito assim dele me pedir perdão, né? Ele não falou, ai, me perdoa, né, por esses 8 meses. Não, ele veio, colocou a mão, para mim já estava bom também, né? Um ato daquele já estava ótimo. E no 8º mês, comprou tudo que precisava. Eu não tinha enxoval, não tinha nada, porque eu não podia sair, eu não podia comprar, sabe? Eu estava na cama. Aí ele contratou o médico que estava cuidando de mim, fez o meu parto no convênio, o médico foi lá, fez meu parto. E aí ele beija o chão, né? Que meu filho pisa até hoje, Que mais ou poderoso, menos. hein? Sabe o que que acontece, né, Cida? Eu fico imaginando quem te enviou esse anjo. A gente sabe que é Deus, foi resposta de oração essa mulher lá. Mas o que que você daria para conversar com essa mulher de novo, né? Que poderoso que seria. Não sei nem quem ela é. Se eu a visse de novo, não sei. Eu acho que foi Deus que mandou ela. Tenho Falou, certeza, eu tenho vou dar certeza. uma encrenca na cabeça dessa menina aí, porque, né? Porque eu É, estava sem mãe, eu estava sem pai, eu estava sozinha, sem meus pais esposo, de repente, ali do lado, naquele também. momento, pelos dardos, né, de sócio. Eu estava sem visitas, Uhum. sabe? Eu estava realmente na depressão, magoada. Me lembra a história de Ana, né, que queria engravidar, queria engravidar, queria engravidar, e foi para o templo e orando ali, aí chega a pessoa que cuidava, não, mas tá bêbado uma hora dessa. E não, ela só estava orando em línguas, ela estava ali orando, e ela não tô bêbada, não. E ela falou: se eu ganhar esse filho vai ser do Senhor. Ela consagra, né? Então, seja feita a sua oração, seja feita aquilo que você quer. Então, o que que eu quero falar para todo mundo aqui? Anota a primeira palavra. Vou falar baixinho aqui, viu? Fundamento. Isso aqui não é uma pregação, tá? Isso aqui é um estudo. Então, você pode participar junto. Porque a missa, normalmente, o padre faz, e tá certo, e todo mundo participa ali de um coral. A missa acontece com o padre, e o padre celebra a missa, ele ministra a palavra da missa. O pastor, ele faz o culto, ele faz uma pregação em cima também da palavra. Então, só para a gente diferenciar, hoje eu estudo, então você tem que participar comigo. Mas lembrando que isso aqui não substitui a sua missa e não substitui o seu culto. E você tem que ir na igreja, hoje ou amanhã. Eu também vou, tá? Ah, a igreja somos nós. Assinado quem? Tá, eu sou uma pedra viva, você é outra pedra viva e temos que estar conectado na pedra angular. A pedra angular é Cristo Jesus. Eu não quero mudar a sua religião aqui e jamais farei isso. Eu só quero estudar a Bíblia com você. Esse é meu ponto aqui. Você escutou aqui uma pessoa de uma outra religião junto com Cida, Cida é católica, pessoa evangélica, chega para Cida e fala, você pode conversar com Deus. Aquela pessoa não quis mudar a religião de Cida, aquela pessoa levou uma palavra para Cida. É isso que você tem que fazer, independente da sua religião. Seja menos religioso, seja menos. Sabe, tem pessoas que estão usando o celular para atacar a religião. Não tem ninguém contra nós, não. Aquela pessoa que também acredita em Deus, ela anda junto. Deus nem veio para nós. Deus veio lá para o povo dele, lá para o judeu. Depois ele foi levar a palavra para o gentil, que eu, você, Deus, ele não falou assim, ó, Maria Católica, Jesus Evangélico. Se você for estudar mesmo, as religiões, Maria não era católica, e nem Jesus era evangélico. Então a gente tem que tirar um pouco do excesso da religião. Mas ir na igreja, ir na missa, ir no culto, você deve ir. Porque, repete comigo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou te falar uma coisa, quando eu estou dentro da igreja, eu fico 2 horas escutando a palavra de Deus. Mas quando eu estou em casa, eu não fico 2 horas seguidas. Eu não tenho a disciplina ainda de ficar sozinho em casa, escutando uma pregação, uma missa por 2 horas online. Eu não tenho ainda. E às vezes eu estou na igreja, a pessoa sai da igreja e me dá um abraço e me dá uma palavra. E às vezes eu dou uma palavra para a pessoa que estou saindo lá da igreja na hora e dou uma palavra. Percebeu o tanto que é importante você ir na igreja? Levanta a mão quem vai na igreja hoje ou amanhã. Levanta a mão quem estava afastado e vai voltar para a igreja. Levanta a mão quem vai ter a humildade de dobrar o joelho antes de começar a sua missa, o seu culto e consagrar a sua semana. Levanta a mão. Você vai orar por nós também? Ora pela imersão, quando você estiver lá amanhã, pode ser? Promete? Não esquece, não? Então vamos continuar. Fundamento.
Então, o que que é o fundamento? Vou dar outro exemplo. O fundamento de um prédio, o que que sustenta um prédio de 18 andares? O fundamento. Eu comprei um apartamento, vou te contar uma história rápida aqui, sobre fundamento, tá? Eu comprei um apartamento. Comprei um apartamento. Meu segundo apartamento que eu comprei. O primeiro eu comprei, eu tinha 22 anos, e o segundo eu comprei, eu tinha 27 anos. Só que esse primeiro eu financiei ele. Então eu nem ia lá tanto. Não ia. Não ia tanto lá. Com 27 anos eu bati meu primeiro milhão. Aí eu peguei meu dinheiro e comprei lá à vista. Puf, um apartamento. Você consegue imaginar se comprou um apartamento à vista? Você consegue? Alimenta a sua fé, criatura. Demorou só 5 anos aqui, ó. Não foi um intervalo muito grande. Demorou 5 anos. Aí eu fui e comprei à vista. Mas aí aquela ansiedade de querer mudar logo para o apartamento, cobertura, 2 sacadas, virado para o centro de Uberlândia. Um era o pôr do sol, o outro era o nascer do sol. E eu estava louco, porque era o último andar ali, era cobertura, eu queria morar nele. Era uma expectativa alta. Só que eu comprei ele, repete comigo, na planta. Fala, na planta. E quem era o construtor era o meu tio era construtor. Ele já faleceu, eu amo meu tio, amava, né? Ele gostava muito de mim também. Aí eu passava lá e só tinha um muro do terreno. Aí eu ligava pro meu tio, quando você vai começar a construção aqui? Ele me chamava de Doguinha. Ô, Doguinha, eu já comecei, Doguinha. Já comecei já. Ah, tá bom, tio. Tá bom. Eu passava depois de uma semana, só ainda o muro lá. Aí o pessoal, tio, e aí, como é que tá as coisas? Qual que é a previsão de entrega? Doguinho, eu já te falei semana passada, Doguinho. Aí, no final do ano a gente te entrega já, pode ficar tranquilo que vai dar certo, Doguinho. Na outra semana, quando eu liguei, Doguinho, onde você tá? Eu falei assim, te passei agora, volta aqui que eu tô aqui na obra. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, tinha um povo trabalhando. E ele falou assim, tá vendo esses buracos aqui? Tá vendo esse tanto de cimento sendo colocado aqui, Doguinha? Isso chama fundamento. Repete comigo de novo você. Fundamento. É o fundamento. Isso aqui que vai segurar. Isso aqui ele é o prédio para baixo. Depois o prédio é para cima. Então isso aqui, Doguinha, demora. Mas se eu não fizer isso aqui bem feito, não segura o prédio. O prédio fica ruim, trincado. E meu tio era um excelente construtor. Era, sabe, caprichoso. Você olhava os negócios dele, era excelente, assim, ele é muita excelência. Depois desse dia, eu não fiquei passando lá sempre. Aí, demorou uns 3 meses, eu passei lá, já estava na metade. Eu assustei, falei, "Nó, cresceu, hein? Tá na hora já, tá quase." Cresceu rápido. Mas é porque o fundamento era prioritário ali, era a base, era o fundamento. Então, eu vou te fazer uma pergunta. E depois do fundamento? É ficar firme, concorda? E depois de ficar firme, é o quê? O que você acha? Eu coloquei alimentar a fé. Então anota: fundamento, ficar firme e alimentar sua fé. Professor, e como que eu alimento a minha fé? A gente começou falando sobre isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que tinham o coração duro, mas a gota vence a pedra, como Machado de Assis escreveu. Na sua, repete comigo, constância, escavando todos os dias, gota por gota. Olha que linda essa frase de Machado de Assis. A gota, vou repetir, viu? A gota vence a pedra na sua constância, escavando todos os dias. Então, às vezes você tem um coração de pedra, mas em nome de Jesus esse coração vai sair hoje. E vai sair agora. Ah, professor, eu morro. Não, criatura, deixa calma. Vai vir um coração de fogo, um coração de fé, você vai guardar. Então, anota aí, junto com alimentar sua fé. Palavra, ouvir, fé. Palavra, ouvir, fé. Então, a fé não vem simplesmente porque alguém pede fé. Ela vem pela ouvir a palavra. Mas qual palavra? A palavra de Deus. Mas tem pessoas dando lugar. Eu não vou falar isso, não. Você nem está olhando para cá. Você não está nem prestando atenção, eu não vou falar, não. Você está até com a câmera desligada. Parece que você está na minha casa com um saco preto na cabeça. Tira esse saco preto da cabeça aí, deixa eu te ver, ué. Aí, ó, vai abrindo essa câmera sua. Vai, abre aí, vai. Deixa eu te ver. Isso, mostra o seu sorrisão aí, assim, ó. Nossa. Aí, cadê essa gengiva? Aí, Jane. Aí, arrumou o topo.
Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Toma uma água também, vai, porque agora o que vai vir vai ser pesado. Delícia de água. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom demais. Como que o Senhor transformou água em vinho? Só Jesus Cristo mesmo para fazer isso. Vamos lá. É porque eu não tenho esse nível de fé. Eu já tentei várias vezes transformar em suco de uva, mas não vai. E eu falo, mas não vai. Eu falo, mas não vai. Mas por que às vezes você fala, mas não vai? Porque o nível de fé você já fala duvidando. Eita, professor, agora doeu, hein? E quando eu falo duvidando, e a fé é a convicção, eu estou em congruência com aquilo que eu acredito. Quando eu falo duvidando. Eu vou mais cirúrgico agora. Tem gente que fala que acredita em Deus. Ah, não vou falar isso, não. Eu não sei. Porque eu vou falar de você, né, e aí você vai achar ruim. Você não é narcisista, não, né? Você pode ser corrigido. Porque narcisista corrigiu, vai embora e fala mal dos outros. Você não é narcisista, não. O sábio ama ser corrigido. Posso te corrigir? Ser uma pessoa sábia? Então tá. Vou falar, hein? O medo, a ansiedade, ela corrói a fé. Ela destrói a fé. Ela enferruja a fé. Quando você alimenta a sua ansiedade, quando você alimenta o seu medo, quando você alimenta estresse, ela vai corroendo. E é um solo que você vai deixando infrutífero. É o solo onde que para de crescer os milagres. Tem gente que não está preparado para ver o milagre que a Silvia viu. Porque se vê esse milagre, a pessoa começa a idolatrar quem fez o milagre. E não é a pessoa que fez o milagre. A pessoa não tem poder de fazer isso. Quem tem o poder é o Espírito Santo. Aí a gente começa a idolatrar quem fez o milagre. Ele só foi instrumento. Você acha por que estava lá Pedro, Tiago e João lá, e tinha um coxo, aí eles tentaram fazer o coxo andar e o coxo não andava. Tentaram fazer a menina sair o demônio e o demônio não saía. Por que será? Porque às vezes eles não estavam preparados ainda. Até por questão de ego, Jesus protege eles. E existe muita proteção na sua vida. E eu falei isso no primeiro estudo bíblico. Eu fui lá, era gago, fiz o teatro. Aí eu vivi o milagre, eu comecei a falar sem gaguejar. Aí pronto, eu queria fazer agora um meu amigo na cadeira de roda andar. Eu fui xingado. Você não tem ideia, não era xingamento, não. Simplesão, filho da égua. Eu acho que esse menino era do Rio de Janeiro, porque ele me xingou e não parava de xingar, não. A sorte que ele estava na cadeira de roda. Eu acho que ele quase que ele levantou de raiva de mim, porque ele se sentiu humilhado. E eu falei assim para ele, levanta e anda. Mas eu falei com convicção, eu falei com amor, eu falei querendo o milagre. Tinha muita gente perto, sabe? Eu estava de Jesus ainda vestido. Aí eu falei para ele, levanta e anda. Ele não levantou e não andou, ainda me xingou. Foi traumatizante. Só que naquele momento eu não estava mais gaguejando. Você concorda que eu já tinha vivido um milagre quase que imperceptível para os outros, só que para mim era milagre. Eu parei de gaguejar. E hoje estou aqui, eu nem imaginava que o gaguinho lá atrás estaria aqui hoje ministrando uma palavra para você, te ensinando por meio de um estudo bíblico, você, que tem às vezes mais idade que eu, a Bíblia. Se brincar, você tem mais formação nessa área que a minha formação. Minha formação é marketing, a minha formação é outra. A sua formação, se brincar, seja teologia. Se brincar, você é formado em teologia. E você está aqui com humildade, e a humildade, ela antecede a honra recebendo a palavra. Você acredita que... Pode falar. Depois eu quero falar, quando você terminar, que eu lembrei durante o processo aqui, né, a bênção aqui, esse momento maravilhoso, de dois milagres, né? Um deles foi como eu realmente me curei, não só escrevendo, mas foi o concreto, né? Então, depois que você terminar, Tá você lembra, tá bom? Não quero lhe cortar, não. Tá bom, combinado. Inclusive, só abrindo parênteses, eu falei isso com a Alessandra ontem. Eu falei assim, ela me perguntou, você já foi no psicólogo? Eu falei assim, já fui no psicólogo, já fiz terapia, inclusive uma das decisões mais importantes da minha vida, eu fiz terapia antes, e foi com a Elaine, eu tive que fazer essa terapia para tomar essa decisão.
E graças a Deus eu fiz essa terapia. Obrigado, viu, Elaine? Reconheço, te dou honra por aquele dia lá, faz alguns anos, mas eu tive que fazer. Não estava bem e eu precisei do processo terapêutico. Fui no psiquiatra já. Sim, já fui no psiquiatra e fiz várias sessões com o psiquiatra. E além de tudo isso aqui, eu consultava todo mês, praticamente. Na verdade, tem gente que chama de confissão. E eu prefiro olhar para um lado mais sacramental mesmo. Só que quem eu ia era um padre psicólogo. E ele me ajudou demais no meu processo de cura. E sempre estou fazendo discipulado. E tudo isso é um processo terapêutico. Quando você escreve um livro, quando você vai no psicólogo, numa terapia, então busque terapeutas cristãs, busque psicólogos cristãos, busque pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita. Nada contra que não é. Só que às vezes a pessoa ela vai te levar para uma ótica que não é a bíblica e é perigoso, tá bom? É um pedido do seu professor. Busque pessoas que todos esses que eu te falei, o que eu não continuei era aquelas pessoas que não acreditavam na Bíblia. Mas quem acreditava, eu continuei fazendo o processo de cura. Eu continuei fazendo o processo terapêutico. E isso é muito poderoso quando você escreve. É um processo terapêutico. Não é só escrever um livro. É escrever um livro e você aprender e se curar ao mesmo tempo. É um momento de você estar ali escrevendo. Você vai cuidar, você vai reviver tudo aquilo que você está escrevendo também, viu? E nesse processo de você reviver tudo aquilo que você está escrevendo, a fé não é sentimento, mas vai vir sentimento. Então a fé tem que guardar agora o seu coração para você ir blindando aqui. Porque se você vir sem fé para escrever um livro, o que vai acontecer? O sentimento te afunda. Esteja acompanhado por alguém. Esteja sendo direcionado nesse processo. Isso é muito poderoso. Voltando ao raciocínio aqui. Então, primeiro passo, alguém escreveu? Fundamento. Vocês escreveram mesmo? Está escrevendo aí? Me mostra o caderninho, deixa eu ver. Lembra que eu estudo, né? A gente está estudando. É como se fosse a escola dominical aqui, como se fosse uma catequese. Então, ó, fundamento, ficar firme, alimentar sua fé. Faz uma dieta poderosa essa semana aí, viu? Não adianta ficar aqui sábado, no estudo bíblico, domingo na igreja, e ficar 5 dias se alimentando de medo. Cuidado quem vê jornal. Cuidado quem vê matéria ruim de chumbo grosso. Cuidado quem vê notícia pesada na TV, na internet. Cuidado. Isso não é alimentar sua fé, isso é alimentar o medo. Cuidado em falar para o seu neto, para o seu filho, para o seu filho do homem do saco. Cuidado com o saci, cuidado com a cuca, cuidado com a coruja, cuidado. Você está alimentando o medo na criança, aí vira uma criança medrosa. Então, percepção, discernimento. Você está gostando do estudo bíblico? Por que você não compartilhou ainda esse link para ninguém, hein? Nossa, meio desafiador, viu? Você está comendo sozinha. A dieta é só sua, então. Não, alimenta o outro. Vai, compartilha. Pega esse link aí agora e compartilha. Vai, pega agora, rapidão. Pega e compartilha. Dá tempo ainda. Isso. Compartilhou? Então, vamos lá. Então, quando a gente começa a alimentar, vamos lá. Quais são as músicas que você está ouvindo? Opinião, vídeo, comentário, crítica, estatística. Qual que é a previsão? Tem gente que fala assim, vai vir uma crise, a previsão da crise está chegando. Então você me fala que eu vou para o outro lado. Ah, vamos correr atrás do prejuízo. Vai sozinho, que eu vou para o outro lado. Não quero correr atrás de prejuízo, não. Quero correr atrás do lucro. Porque se você não tomar cuidado, as pessoas, elas querem minar a sua fé. Eu vou te falar o nível que eu cheguei aqui, ó. Agora é um testemunho meu, tá? Eu ia em festa infantil para ver os meus amigos cuidando dos filhos, para alimentar a minha fé. Porque o dia que eu virasse pai, eu ia alimentar aquilo. Até um dia que estávamos na mesa e uma das pessoas bem próximas falou assim: nossa, olha que todo mundo já é pai, menos o Douglas. Gente, o meu riso foi murchando, você acredita? Eu estava felizão lá, vendo todo mundo brincar e tá todo mundo com os filhos. E olha que essa informação ela não estava impregnada. O que estava aqui era, eu vou ver para aprender, porque eu quero. Eu quero isso para mim, eu quero família, eu quero ser pai. E quando essa pessoa chegou e falou assim, menos o Douglas, aí eu comecei a observar a tempestade. Eu comecei a ver as nuvens. Eu comecei a ver os relâmpagos. Eu me senti Pedro. Estava em cima da água. Eu comecei a afundar. Depois desse dia,
Eu nunca mais fui em festa infantil. Meus amigos me chamavam, eu não ia. Uma que eu ia estar sozinho. Outra que eu não ia ter filho. Na minha cabeça, só podia ir quem tinha filho. Até que um dia eu resolvi ir. Aí tinha a festa da família, né? Eu vou. Aí mandou os convites, que tudo bem, me recebeu o convite, não, confirmado, eu vou. Aí a mãe dessa pessoa me manda mensagem no grupo. Ó, é apenas para ir quem tem filho, tá? E eu leio aquilo. E eu não fui. Sendo que quem estava organizando, quem pagou, quem fez tudo, era um dos meus melhores amigos. E eu não fui. Ali aconteceu um esfriamento da amizade por um bloqueio meu, por uma crença minha. E eu não fui. De novo, aquela palavra lá atrás, ainda ela reverberava, ela causava umas tempestades, porque eu alimentei uma ansiedade, eu alimentei um medo, eu fui atacado sem proteção, sem fundamento, sem escudo. Por isso que lá em Efésios 6 fala sobre o escudo da fé. Em vez de colocar o escudo na frente e não deixar aquela palavra entrar, a palavra bateu aqui, ó, e eu caí e afundei. E depois, quando eu estava voltando, veio de novo, pá. E eu não fui de novo. Aí eu falei assim para Deus, uma das orações mais poderosas que eu já fiz. Eu falei assim, Deus, se não for da sua vontade que eu seja pai, tire esse desejo do meu coração. Aí eu meio que devolvi a pressão para Deus. Falei assim, Deus, se não for da sua vontade, tira do meu coração. Porque aí eu vou entender que meu ministério é outro. Porque, para quem não sabe, eu queria ser padre, tá? Para quem não sabe, minha família é muito católica, eu queria ser padre. Padre não pode casar, padre não podia ter filhos. Aí sabe o que eu já estava pensando em voltar para esse ministério? Você acha que eu vou voltar a ser padre? Tá aí. Eu não vou ser pai mesmo, não. Porque não dá certo. Meus relacionamentos não dá certo. Eu não sou pai. Então, pronto, eu vou ser padre. E peguei e entreguei isso para Deus. Eu falei assim, Deus, toma. É do Senhor agora. Porque por mim eu não consigo mais. Já estou chegando perto dos 40 anos, estou quase Abraão, já estou me sentindo um Abraão. E deixei. Sabe? Eu entreguei, e detalhe, entreguei e descansei. Não é só entregar o seu desafio, é você entregar e descansar. Aí eu descansei. Pronto, acabou. Aí vem o Projeto Heróis. Eu posso contar aqui muitas outras coisas para você ainda. Aí vem o Projeto Heróis, vem um casamento, minha esposa tá. Eu casei com 39 anos. Você acredita numa coisa dessa? Milagres acontecem na vida do homem, tá vendo? Casei em dezembro. Engravidei em janeiro. Você engravidou, professor? Engravidamos, nós dois juntos, né? Você acha que é 100% delas? Meia a meia ali, ó. Engravidamos em janeiro. Nome? José Miguel. Aí eu vou te contar. E se lá atrás eu fizesse a oração errada? E se lá atrás eu pegasse aquelas palavras que eu já escutei, você é broxa, eu já escutei muita coisa ruim, sabe? E eu ficava assim, não, eu desisto disso, não vou ser mesmo, não. Eu ia me fechar para novos relacionamentos. E se eu me fecho, atenção, solteiros de plantão, se eu me fecho para novos relacionamentos, acaba. Aí eu fecho as portas até para a palavra de Deus na minha vida. Eu fecho numa gaiola do medo. Eu fecho e não me abro para mais ninguém, porque eu fui machucado lá atrás. Uma vez, eu fiz uma mentorada, e essa eu posso falar, fiz uma mentoria com uma pessoa chamada Jéssica. E o sonho dela era ser mãe. Mas agora presta atenção. A minha mentorada de 5 anos atrás, chamava Jéssica Anastácio. Ela chega e fala para mim que eu quero ser mãe. Agora, com que moral eu vou falar para ela que ela pode ser mãe se nem eu, que queria ser pai, eu era pai ainda? Se coloca no meu lugar agora, vai. Não, eu quero que você senta na minha cadeira e dá essa mentoria no meu lugar. Fala para mim o que eu ia falar para ela. Vamos lá. É como se você não tivesse nenhum seguidor, se você nunca tivesse live, nunca vendeu nada no digital e quer dar mentoria do digital para alguém. E aí,
como que você falaria para a Jéssica? Por isso que você tem que tomar muito cuidado em não querer ocupar o papel de Jesus. Você tem que tomar muito cuidado em entender que quem opera não é você. Você é mais que um enfermeiro, talvez, ali, ó, mas o médico é Cristo. Você vai servir. Você é instrumento. Então, ali naquele momento, eu fui um instrumento. Você tem que entender isso se você deseja discipular alguém, ser mentor, ser um professor. Você não precisa de estar onde que você está para você ensinar. Você precisa de desejar onde você quer chegar, sair do ponto A e ir para o ponto B. Isso é fé, porque a fé não muda essa taça em suco de uva. Mas se eu acreditar tanto que eu vou tomar um suco de uva hoje, a fé pode me promover um suco de uva hoje. A fé, ela não vai mudar eu sozinho. Eu trouxe isso aqui para ser bem andragógico. A fé não vai mudar eu sozinho para eu em família. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto. A fé não muda o meu passado. Então a fé vai mudar o quê? Responde para mim. Então eu tenho que alimentar a ansiedade ou o meu futuro com fé? Eu tenho que alimentar o medo ou o meu futuro com fé? Então eu decidi, eu posicionei que eu ia alimentar a minha fé do futuro. Eu me posicionei que eu ia alimentar a minha paternidade. Então eu comecei a comprar roupa para os meus filhos. Isso é fé, ação. Nem casado, eu nem conhecia a Alessandra. Que coisa doida esse professor seu. Eu comecei a comprar canecas. Eu comecei o meu café da manhã. Sabe o que estava escrito assim? Pai de Gêmeos. O aluno mais antigo da Smart vai lembrar dessa caneca. Não lembra? Sim ou não? Lembra dessa caneca? Pai de Gêmeos? Lembra. E tomava aí, Pai de Gêmeos. Aí vinha uma pessoa e chegava assim: sabe que eu queria ser, que eu quero ser mãe de gêmeos? Eu é mesmo. Eu tô vendo sua caneca aí, ó. Como chama sua esposa? Você não tem nome ainda, não. Ué, mas como assim? Ué, não sou casado, não. Nossa, se eu não fosse casado, eu queria. Eu falei assim, sai pra lá, Satanás. Está proibido, está repreendido em nome de Jesus. E deixa eu te contar, às vezes você tem que saber onde que você quer chegar. Eu ia conversar com uma mulher solteira agora. Conversar com uma mulher solteira, conversando com ela, e de repente ela soltava. Mas eu não quero ser mãe, não. Obrigado, Jesus, que eu já vou eliminar 10 anos da minha vida aqui já nesse um dia. E eu, que bom, né? Então tá, depois da conversa. E aí, vamos marcar um café? Eu falei assim, nossa, não posso, senhor. Semana que vem eu vou estar ocupado. Então, quando você sabe aonde você quer chegar, você corta os caminhos que não são seus. E é bom, às vezes, você não saber onde que é. Por quê? Porque só de você saber o que não é, já é o começo. O que você não vai fazer. Então, por isso que o próximo aqui agora, se o primeiro é fundamento. Parabéns, você sabe a palavra de Deus. Conhece a vontade de Deus. Se o segundo, alguém anotou? Qual que é o segundo? Qual que é o segundo aqui que eu trouxe para o nosso estudo bíblico de hoje? Anotaram, sim ou não? Ficar firme. E o terceiro? Alimentar a fé, a sua fé. E o quarto agora? Crer e declarar. Por isso que Abraão, Deus leva ele ali para olhar para cima. Abraão, se brincar, estava olhando para baixo. Abraão colocou uma expectativa no seu sobrinho Ló, colocou uma paternidade em Ló, mas ele não era pai de Ló, ele era tio de Ló. Mas Deus olha para Abraão e fala, você vai ser pai de multidão. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. E hoje eu me considero filho da fé. Hoje eu me considero um filho de Abraão. Hoje eu me considero. Sabe por quê? Porque quando eu declaro que eu vou ser pai, quando eu creio que eu vou ser pai e declaro, vai acontecer. Professor, mas comigo não acontece. Pega Abraão, deixa eu te contar a história dele rápida. Abraão, 90 anos ou mais. Sara, 90 anos ou mais. Só que o problema não era só a idade, Sara era estéril. Nossa, professor, não, acha na Bíblia para mim, onde que fala que Sara era estéril. Se você acredita na palavra igual eu acredito, se você tem fé igual eu tenho, e você vai ler agora que Sara era estéril, o problema já não era só a idade dos dois. O problema é que Sara ainda era estéril.
para aumentar mais o grau de complexidade desse milagre. Sabe por quê? Porque milagre é milagre. Você não tem que colocar a sua fé. Deixa eu colocar primeiro aqui o meu conhecimento. Você está atrapalhando o milagre. Sabe quando eu gosto? Quando entra um pregador e ele tira a bagagem dele de conhecimento e entra só com a palavra ali e deixa o Espírito Santo usar. Então, se você entrar na internet e não atrapalhar Deus, você vai ajudar muita gente. Ponto. Mas às vezes seu conhecimento te trava. O seu conhecimento te proíbe. O seu conhecimento te bloqueia. Alguém já achou que fala que Sara era estéril? Eu queria um versículo que fala que Sara era estéril. Talvez lá em Hebreus 11, em algum lugar deve ter que Sara é estéril. Alguém já achou? O prazo que você vai procurando aí, vai procurando. Você entende que, vamos lá, o começo, tá? Eu tenho que concordar, beleza. Então, isso aqui tudo é fundamento. Depois eu vou pegar uma playlist para você anotar aí e estudar em casa, ok? Todos os textos principais. Eu vou até pedir para as meninas, eu vou pegar aqui todos os textos para você ler a semana inteira. Pronto. Eu vou pegar isso aqui, eu vou mandar lá para Elaine mandar nos grupos. E quando alguém achar aonde que fala que a Sara era estéril, pode falar aqui, por favor. Isso, pega aí. Rumo ao topo. Vamos pegar. Deixa eu pegar aqui também outra coisa. Espera aí. Vou mandar para Elaine aqui os textos. Mandei. Rumo ao topo. Alguém já achou que Sara é estéril? Levanta a mão. Pode ler para mim, por favor. Vou beber uma água aqui para que você leia. Gênesis 11:30. Sarai era estéril e não tinha filhos. Pronto. Era estéril. Agora, imagine o seguinte, ela engravidou, e de quem? De Isaac. Ela engravidou. Ela cometeu alguns erros no caminho ali, junto com Abraão, tudo bem, ela cometeu alguns erros, né? E às vezes muitas mulheres cometem erros parecidos sem perceber. Com a palavra. Tem gente que tá gente Sara até hoje. Sabe? Eu vou contar uma história rápida aqui. Não ri, não, gente. É uma história séria e baseados em fatos verídicos, tá? Mas eu quero contar de uma maneira séria e isso é engraçado. Mas não é engraçado. Mas eu vou contar. Tinha um amigo meu que trabalhava comigo no banco. Eu tinha uma mesinha aqui no banco. Para quem não sabe, eu trabalhava no banco. E ele tinha essa mesinha aqui. Deus, eu acho que você nunca escutou essa história. Vai escutando. Eu tinha essa mesa, ele tinha essa mesa. Esse cara aqui, Deus, ele era muito mentiroso. Muito mentiroso. Só que ele não era só mentiroso, não. O pai dele, desde criança, ensinou ele a mentir. Sabe como? O pai dele quebrou na cidade e começava a falar assim para ele, ó. Ele era de uma cidade bem pequenininha, mudou para Uberlândia. E o pai dele falava assim, ó, se alguém me ligar aqui, fala que eu não estou. Isso com 4, 5 anos de idade, tá? Aquelas mentirinhas que não tem problema, vai olhando o que vai acontecer no futuro dessa criança, tá? Só presta atenção, você que gosta de dar aquelas mentirinhas que não tem problema. Aí, de repente, tocava o telefone, ele olhando o pai, e a pessoa que do outro lado falou assim, deixa eu falar com o seu pai. Ah, não, meu pai não tá. Aí o pai, aprendeu, é isso mesmo, é assim que mente. Pronto, ele cresceu e virou um excelente mentiroso. Ele mentia até. Eu vendo ele vender seguro, vendendo as coisas do banco, eu falei assim, cara, que mentiroso. Nossa, me dava um embrulho. Eu odeio mentira. Mas beleza, ele estava ali, mentindo. E ele casa com uma menina toda ciumenta. O pai dessa menina traiu a mãe e saiu de casa. Então, durante quase 18, 19 anos da vida dessa jovem moça, linda por sinal, mas jovem moça, a mãe falava assim, todo homem é safado. Todo homem é vagabundo. Todo homem trai. Presta atenção. Ó, mãe separada joga sangue nos filhos. Cuidado com mãe separada, viu? Às vezes, muitos bloqueios aí você não entende, mas esses bloqueios são perigosos. Vamos continuar aqui agora. E ali, aquela moça bonita, muito ciúme do rapaz que trabalhava no banco. E de repente ela ficava assim, ó. Quando dava umas 2 horas que ele demorava a chegar, eu acho que ele tá me traindo, hein? Eu acho que ele tá me traindo, hein?
Um dia, o pneu dele fura, a bateria do celular acaba. Ele chega em casa muito depois do horário. Exemplo, ele chegava sempre 6h28. Nesse dia, chegou 8h28. O que a gente faz em 2 horas? Mente pecaminosa, hein? Né? Cuidado, tá na hora de você curar essa mente sua também. E ela, primeira coisa, quando deu 6h28 e não chegou, ela foi para a sacada para olhar, cadê ele? Quando foi 7 horas, ela já tinha ligado 20 vezes para ele. Ele não atendeu, a bateria tinha acabado. Quando foi 7h30, ela liga para quem? Para a mãe. E quando ela liga para a mãe, ela fala assim: mãe, quase que eu falei o nome dele. O fulano de tal não chegou ainda. Aí a mãe, toda sábia, né? Tola, narcisista, doente, e quando você não se cura, você derrama sangue em quem não te machucou, fala assim: ué, você não sabe onde que ele tá, não? Ele tá num motel. E sabe com quem que ele tá? Ué, com aquela secretária bonitona do cabelo vermelho, a Bela. Agora eu só mudei o nome, tá? E chorava, e chorava, e chorava. Pronto. Aí as duas ficou uns 20 minutos chorando ali. Ele é igual ao seu pai, todo homem trai, ele vai te abandonar também. Mas tudo bem, filhinha, você vem morar comigo aqui, a casa é grande. Vai escutando. 20 minutos de ligação minou a cabeça da mulher. E o homem, ele era mentiroso. E ele chega já querendo enfeitar a história. Se ele fala só a verdade, não, meu pneu furou e o meu celular acabou a bateria. Só que ele ficou com medo dela não acreditar na história, porque ela era muito ciumenta. Porque tem gente que não está preparado para a verdade, tá? Infelizmente é assim. Tem gente que gosta de ser alimentado por mentiras. Então, cuidado com o que você está colocando aí dentro da sua cabeça. Aí ele entra e fala: você acredita que eu estava com o Douglas? É mentira! O Douglas estava em live! E começa. Então, tudo que ele falar ali para frente já não ia adiantar mais. Não, meu pneu furou. Pergunta o borracheiro. Mentira! Você estava me traindo com a Bela. Aí ele assustou, né? Bela. Detalhe, não justifica o que ele vai fazer. Escuta, mas ele era mentiroso. Ele era muito mentiroso. Mas ele não traía. Mas vai escutando o que vai acontecer. Aí ele vai, toma um banho. E aí, bem, o que você fez de janta? Porque o homem tem memória de peixe. Você sabe? Um peixe, você joga um anzol, ele é machucado, você joga de novo, aí ele vai e pega o anzol ali. O homem tem memória assim, nada. Eu acho que ele não lembra de nada. Ele não sabe onde que está a chave do carro. Ele não sabe onde que fica as coisas na geladeira. Aí ele sai do banheiro, e aí, amor, tem janta? E mulher guarda até as coisas que aconteceu lá em 1930, tá? E ela pede pra Bela fazer a janta pra você e vai deitar. Aí ele vai lá e olha pão de queijo assadinho no lixo. Ele já fica nervoso, porque ele gosta de pão de queijo, estava no lixo, quentinho. Ele vê a janta no lixo, a lasanha no lixo. Aí ele vai deitar com a barriga vazia. Perigoso. Homem com barriga vazia é perigoso, tá? Ele fica meio que um animal. Aí deita lá e quer dar uma namoradinha com ela. Aí ela só faz assim, ó, pede pra Bela namorar com você. E durante 7 dias, ela alimentando, e emburrada com ele, e ela alimentando. Sabe quem fez isso? Sara. Não justifica o que ele vai fazer. Sara fala para Abraão: pega lá a empregada, pega a empregada lá, porque aqui não vai sair não vai sair nada, não, mas lá sai. Cuidado, viu? Cuidado com as coisas que você pede para os outros. Aí ela falando, o que acontece? Ele olhava para a Bela já era bonita. Um dia chega lá no banco, ele sempre cumprimentava a Bela de longe, falando assim: oi, Bela. Nesse dia ele leva um bombonzinho para a Bela. Ah, eu fui tomar um café e lembrei de você, Bela. Toma um bombonzinho. Ele era o gerente do banco, a Bela era bonita, Bela carente, e não viu o que ele vai fazer. Mas o banco acabou o expediente mais cedo, era a época do Copa do Mundo, estava todo mundo tomando uma lá no bar, cuidado com o seu ambiente, tá? A Bela já era bonita, na quinta cerveja a Bela fica extraordinária. Não justifica o que ele vai fazer, ele pega a Bela e leva para aquele motel que ela ficou falando a semana inteira. E trai a esposa com a Bela. Resumindo, ele separa dessa mulher e fica com a Bela. Essa mulher agora está com outro rapaz que a gente conhece e está traindo ela de novo. Então, aquilo que ela alimenta, ela tem para ela. Tudo que ela alimenta, ela tem. Tudo que você alimenta, você tem. Então,
Então, cuidado com os seus ambientes, cuidado com as suas amizades. E eu trouxe aqui para a gente finalizar, dá uma olhada nesse aqui, ó. Então, lembra do primeiro? Fundamento? Lembra sim ou não? Anotou o primeiro? Fundamento? Qual que é o segundo? Parabéns. Está anotado aí, né? Então, o primeiro fundamento, ficar firme, alimentar sua fé, crer e declarar, e por último, o ambiente. E eu trouxe uma foto aqui para você ter uma ideia, quase que é o mesmo carro. Só que esse carro aqui, ele não está com a janela quebrada, está na frente de uma casa bonita, deve ter segurança aqui, deve ser um condomínio fechado. E aqui embaixo ele está jogado. Então, se você estiver no ambiente errado, você vai estar desse jeito aqui, ó. Todo mundo vai te jogar lixo. Todo mundo vai te jogar dardo, todo mundo vai te jogar palavras negativas. Agora, quando você estiver numa igreja, quando você estiver no condomínio, quando você estiver no estudo bíblico, quando você estiver no meio de pessoas que estimulam a sua fé, é assim que você vai ficar. Não estou te garantindo que vai te acontecer nada. Ao contrário, pode sim acontecer. Só que a chance de acontecer é menor. A chance, a probabilidade de você reerguer aqui em cima é muito maior do que aqui embaixo. Então, tome muito cuidado com o ambiente. Eu não estou falando aqui de bairro pobre e bairro rico. Eu estou falando de pessoas pobres em espírito e pessoas ricas em fé. Vocês entenderam o fundamento? Entendeu a palavra de hoje? Foi muito bem direcionado, não foi? Isso aqui foi um dos melhores estudos, assim, ó. Parte 2. Para quem não viu a parte 1, volta e pega o replay. Vamos tirar a foto? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos tirar a foto agora. E eu vou liberar as pessoas para ficar conversando aqui, como se fosse, sabe, o restante ali da igreja, sabe? Quando acaba a igreja, todo mundo fica conversando ali. Aí eu vou passar primeiro para a Rosiane, que ela quer falar uma coisinha ali no final, passo para ela, quem quiser também falar alguma coisa, fica à vontade. Mas vamos tirar a foto, que eu já libero vocês, para finalizar em ponto aqui, ó. 3, dá um sorrisão. 2 e 1. Lindo dia. Posta essa foto, marca a maior quantidade de pessoas que você conseguir. Eu fiquei sabendo que a Cida vai dar uma Bíblia de presente para quem mais marcar. Eu vou prometer para os outros agora. Minha avó fazia isso com a minha mãe. Então, assim, para quem mais marcar, a Cida vai dar uma Bíblia de presente. Então, gente, capricha. ele está fazendo igual meu pai. Meu pai falava assim, Minha me dá 10 avó fazia conto. isso. Me dá 10 conto. Eu falava, para quê, pai? E aí ele dava de esmola para as pessoas. Eu falei, é fácil fazer esmola com o dinheiro dos outros, né? Olha, igualzinho meu pai. Não, então, sim, só para você lembrar, coisa boa, viu? Eu lembro. Não. Sabe o que você fez? Você reforçou, porque eu estou aqui na minha cabeça. Eu vou dar uma Bíblia para essa pessoa, eu vou dar uma Bíblia para essa pessoa. Mas ela não precisa marcar nada, mas eu vou dar uma Bíblia para ela. Que isso, testificou, tá vendo? O Espírito Santo é detalhista. Isso letra grande ainda, viu? Com letra grande. Espera, viu, Silvia? É para você. Isso é dom de profeta, viu? Isso é dom de profeta. Eu voltou, Silvia. Eu tô ali, ó. Preciso dar uma Bíblia de letra grande para Silvia. Aqui, eu só tenho que dar um recado junto com essa Bíblia aí, viu? Dia 22 e 23 de agosto. Projeto Heróis precisa de você com a imersão que eu vejo eu crio. Você compra o ingresso, o valor do ingresso vai para o Projeto Heróis. E nessa imersão, a gente vai ensinar você a escrever um livro de uma maneira muito rápida e já postar na Amazon. Então, essa vai ser uma das matérias. Outra coisa que você vai aprender é escrever um livro com um método. E além do livro, eu vou te ensinar a você gravar o seu primeiro curso online. Então, eu nunca ensinei isso em imersão, vai ser a primeira vez. A primeira vez, e de uma maneira rápida, andragógica, e que você já vai sair dessa imersão sabendo o que você tem que ser feito. E, quiçá, você já vai saber escrever um livro. Tem gente que é maluco, tem gente que vai acabar o primeiro dia de imersão e vai escrever um livro igual na madrugada ali. E vou deixar fluir. Eu vou deixar fluir. Então, essa imersão, ela foi feita para você. Eu nunca repito a matéria da imersão. Só que essa, além de não repetir, ser inédito, eu tenho certeza que vai ser o fundamento para você começar a ter uma segunda renda no digital. Aí destravar e desbloquear a sua mensagem. Manda um link aqui, meninas, da imersão, quem já tem o link, e quem deseja representar a imersão, pega o link de afiliado com Jéssica, porque você ganha. Entendeu? Você vende e ganha, e alimenta seu ministério. Tem gente que o valor que ganha de comissão com a Smart, tem gente que ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil, 200 reais, 300 reais, sei lá quanto você ganha. Eu sei que a gente está com 910 afiliados na Hotmart. Eu já paguei 10 mil de comissão, isso eu já sei, que foi o máximo que eu já paguei, para uma pessoa de 10 mil de comissão. Foi o top, assim. Porque a pessoa comprou a imersão, depois a pessoa comprou uma mentoria, e essa pessoa indicou outra que comprou outra mentoria. Então, assim, foi indo e ela foi ganhando a comissão.
Eu não sei o que você faz, mas tem muitas pessoas que usam esse valor também para alimentar seu ministério, também para comprar a Bíblia e levar para o presídio, também para ajudar no seu ministério, ajudar na sua casa. Eu não sei, a comissão é sua, você vai escolher, tá bom? Rumo ao topo, agora eu entrego o estudo bíblico. Rosiane, é com você. Para de gravar aqui agora. Que lindo dia.